Vamos direto ao assunto. Hoje, a gente vai desvendar a complexa e honestamente surpreendente história geopolítica por trás das reservas naturais do Brasil. Temos aqui uma narrativa fascinante que vai muito, mas muito além das árvores e dos rios e que moldou o mapa que a gente conhece hoje de um jeito que a grande maioria dos livros de história simplesmente não conta. É super comum a gente imaginar que as áreas de conservação nascem da pura boa vontade ecológica, né? Como se fosse só um desejo genuíno de proteger a natureza. Mas a história da ocupação do nosso centro-oeste revela um roteiro bem mais denso. A criação desses espaços nunca foi só uma questão verde. Desde o começo, foi pura estratégia. Para entender isso de verdade, precisamos voltar lá para o comecinho dos anos 1900. Naquela época, o governo olhava para o vasto interior do país com uma ansiedade imensa. Tinha um medo real, palpável, de que aquelas terras consideradas vazias pudessem ser tomadas por potências estrangeiras. Para o Estado, o coração do Brasil era tipo uma folha em branco extremamente perigosa. E foi aí que surgiu a regra de ouro da época: ocupar para não entregar. Essa doutrina virou uma prioridade absoluta de segurança nacional. Ela funcionou como motor para uma intervenção pesada do Estado, empurrando estradas, agricultura e milhares de pessoas para o interior. A lógica era muito simples. A gente precisa preencher esse espaço antes que outro país resolva fazer isso. O que nos leva à primeira grande virada da nossa análise: o paradoxo do mapeamento. Bom, para ocupar esse território todo, o Estado precisava mapear tudo antes. E aí entra uma figura histórica fantástica, o Marechal Cândido Rondon. Ele recebeu a missão gigantesca de abrir caminho para as linhas telegráficas no meio de selvas totalmente desconhecidas. Só que o Rondon tinha uma visão radicalmente humana e diferente dos seus contemporâneos no trato com os povos indígenas. Morrer se preciso for, matar nunca. Essa doutrina pacifista é até hoje famosérrima e foi o que guiou os passos do Rondon. Ele acreditava firmemente na demarcação de terras para proteger essas populações isoladas da violência de quem chegava de fora. Mas olha só que ironia trágica. De um lado, a gente tem toda a intenção monetária do Rondon. Do outro, a realidade dura do Estado. Os mesmíssimos mapas que o Rondon criou com tanto cuidado para proteger os indígenas acabaram entregando de bandeja para o governo a planta exata que ele precisava para dominar o território nas décadas seguintes. E isso nos joga direto no nosso próximo capítulo: colonização e destruição. Dando um salto no tempo para a época da ditadura militar, lá a partir de 64, todo aquele território mapeado virou o alvo perfeito de uma mudança demográfica gigantesca. O regime viu o Centro-Oeste e a Amazônia como a grande solução da fronteira agrícola. Era basicamente usar esses espaços para aliviar as tensões sociais de outras regiões, jogando populações inteiras lá para o meio do país. Essa tabela aqui resume perfeitamente a jogada. Dá para ver claramente os perfis estratégicos dessa migração orquestrada. Agricultores do Sul chegaram com incentivos fiscais, trabalhadores do Nordeste vieram atrás da promessa de terra e investidores do Sudeste de olho no agronegócio. Foi um movimento tão massivo que, de verdade, transformou o mapa em menos de 30 anos. Só que a conta chegou e o custo dessa expansão foi devastador. Os tais espaços disponíveis que o governo via nos mapas, na prática, já estavam cheios de populações tradicionais que simplesmente não tinham um pedaço de papel dizendo que a terra era delas. O resultado? Comunidades inteiras expulsas, fragmentação cultural e um desmatamento absurdamente rápido, especialmente no Cerrado. E é exatamente por causa desse cenário de destruição que a gente entra na próxima sessão: parques como resistência. Nesse momento, o jogo muda completamente. A conservação deixa de ser uma busca por paisagens bonitas para turista ver, como eram os parques lá dos anos 30. No centro-oeste dos anos 60, criar um parque virou um ato de desespero. Pesquisadores começaram a correr contra o tempo para tentar salvar qualquer pedacinho de biodiversidade antes que os tratores do governo passassem por cima de tudo. E não tem exemplo que resuma melhor essa loucura toda do que o Parque Indígena do Xingu em 61. É um paradoxo gigante. O Estado estava ali tentando proteger uma ilha de natureza com uma mão, enquanto a outra mão construía a rodovia Belém-Brasília, que estava literalmente rasgando e destruindo o ecossistema logo ali do lado. O que nos traz a nossa última etapa: a conquista do SNCU. Dando uma olhada nessa linha do tempo, fica muito claro que a nossa conservação moderna não foi um milagre que aconteceu do dia para a noite. Ela é o resultado de mais de um século de batalhas muito difíceis. Começa nas expedições do Rondon, passa por toda a truculência da ditadura e chega na resistência que culminou na Constituição de 88. Até que no ano 2000, finalmente aprovaram a SNC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Foi um alívio.
Ele pegou aquele mapa todo fragmentado e caótico, cheio de regras confusas, e botou ordem na casa, criando um sistema nacional unificado com regras de financiamento e gestão. Então, a principal mensagem que precisamos tirar de toda essa análise é essa: existe uma história invisível da conservação. Tentar entender as leis ambientais de hoje, sem olhar para todo esse passado de ocupação militar e resistência indígena, é literalmente como ler a última página de um livro. A gente até sabe o final, mas perdeu completamente o enredo. No fim das contas, proteger a natureza nunca é só sobre ecologia. É puramente sobre poder, sobre quem domina o território e sobre justiça. Quem tem a caneta na mão para decidir o que vai ser preservado. E o mais importante, preservado para quem? Fica aí essa pergunta para a gente refletir, porque é exatamente isso que continua moldando nosso mapa até hoje.